Boa noite a todos. Boa noite. Nossa conversa da noite será sobre a lei divina, porque nós, com o tempo que nós temos de espiritismo, a gente nota que a grande maioria das pessoas sente, acha, vivencia como se a vida fosse ao acaso. As pessoas vivem muito desligadas de Deus. Deus está lá em algum lugar e nós vamos pedir a Ele quando a gente precisar de alguma coisa. Este é o conceito de Deus, que Deus está lá esperando a gente pedir. Isto não é verdade. Deus está lá e esta lei divina cuida de todos nós dioturnamente. Não precisamos pedir nada. Mas as igrejas ortodoxas, e nós não estamos falando mal de igreja nenhuma, hein? Nós estamos estudando para a gente entender uma outra religião que há 2000 anos assumiu o reinado de Jesus, vamos falar assim, e se colocaram no lugar de Jesus. E aí eles mandavam no povo, mandavam. E o povo aprendeu a ser mandado pelos religiosos. E os religiosos falavam: você está gordinho, hein? Você não precisa comer mais, hein? Se comer é gula. Pronto, inventaram um pecado para a pessoa não comer. É gula. Você está se vestindo muito bem. Luxúria. Não pode. É pecado. E eles foram colocando normas em cima do povo, e o povo foi aceitando isso daí. E as religiões estão aí há 2000 anos mandando. E esta religião que colocou esses pecados todos, ela diz assim: você não precisa saber nada. Você não precisa entender nada. Você não precisa fazer nada. Quando você precisar, você vem a mim. E aí a gente tem aqui os recursos para cuidar de você. E o povo aceitou isso. E nós já encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos dentro desta religião e temos tudo isso dentro de nós. Nós guardamos essa informação, está lá dentro. Como se nós fôssemos dependentes dos religiosos. Nós não somos dependentes dos religiosos. Nós somos dependentes do Evangelho de Jesus. E o Evangelho não fala nada disso. Então, a lei divina tem que ser entendida para reforçar a nossa fé. Porque a gente vê pessoas falar de fé. Eu tenho tanta fé. Você tem que ver. Eu levanto de manhã já com fé no pé esquerdo e no pé direito. Tanta fé. Aí você pergunta a pessoa: o que é fé? Acreditar em Deus. Não é acreditar em Deus, não. Fé é outra coisa. Acreditar em Deus é a tua crença. Fé é você ter certeza sobre aquilo. Eu tenho certeza que a minha vida vai ser feliz. Eu tenho fé. Tem a fé humana e a fé divina. A fé divina é essa que eu falei. A fé humana é aquela assim, eu tenho uma empresa. E essa empresa vai ser boa, vai crescer, porque eu sou um bom administrador. A fé humana. Estou pondo fé em mim e que a minha empresa vai crescer. Essa é a fé. Agora fala: eu tenho fé em Deus e Deus vai resolver tudo? Não vai. Deus já pôs esta lei aqui. Esta lei é que rege o universo. Não rege a nós, simplesmente, ou só a Terra. O universo. Neste momento, a Terra gira numa velocidade tão estrondosa e faz um barulho tão estridente que, se a gente ouvisse esse barulho, a gente não ficaria vivo. A gente não aguentaria. Mas esta lei divina colocou em nós recursos para a gente não ouvir o barulho tão alto
e nem ouvir o barulho tão baixo. Recursos que a misericórdia pôs na gente. Recursos para a gente viver o dia a dia sem preocupação conosco. Qual é? Eu sento na mesa e vou almoçar. Aí eu pego o garfo assim e falo assim, esse daqui vai para o esôfago agora, depois vai para o estômago, agora está descendo, chegou no estômago. Os ácidos já vão dispersar tudo, vai separar o que é bom e o que não é. Nós temos essa preocupação? É automático. A lei divina colocou em nós. É tudo automático. Não precisamos nos preocupar com o funcionamento. Recursos para nós vivermos bem. Recursos para a gente levar a vida bem. Só que a grande maioria não sabe. Recursos para a gente se manter. Qual seria um dos recursos para a gente se manter? E a gente vê o pessoal reclamar muito. Mas muito. Dor. Como o pessoal tem dor. Dói tudo. E essa misericórdia colocou em nós uma potencialidade mental que a gente poderia sanar a dor com o pensamento. Mas nós não temos esse hábito, nós não aprendemos. Aquela religião falou pra gente, você não precisa saber nada, você não precisa fazer nada. Quando você precisar, quando estiver doendo, vai comprar um comprimido na farmácia e toma. Falou assim? Não falou assim, né? Mas nós aprendemos aí na farmácia, atrás do comprimido para sarar a dor. Quando a gente poderia ter uma mente poderosa para colocar fim à dor. Porque Jesus falou isso. Jesus falou, sois deuses. Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus, somos deuses, temos potencialidade, só não colocamos em prática. Não colocamos em prática porque nós não aprendemos a colocar em prática. Quem aprendeu a colocar em prática? Vamos pegar um budista lá no Tibete, aquele monge que 3 horas da manhã ele sai lá do mosteiro dele, tira a roupa, deita na neve e não sente frio nenhum. Ele está treinando a mente dele, o poder da mente dele. Recurso que Deus deu para nós. Só que nós nunca pensamos nisso. Por isso é que não funciona na gente. Eles estão voltados para isso. Por isso que funciona com eles. Então tudo, 24 horas por dia, Deus está no comando. De vez em quando a gente perde as estribeiras, perde a fé, perde tudo e fala, Deus me esqueceu. Deus não esquece de ninguém, não. Deus não se esquece de ninguém porque Deus não é gente. Nós esquecemos. Deus não gosta de mim. Deus não é gente. Deus ama todos os seus filhos, não só o humano. O Espírito Emmanuel diz que a ameba está se preparando para ser um espírito. Então a ameba também é criação de Deus? É. E ela vai progredir? Vai. Por quê? Porque Deus quer. Deus quer. Nós estamos progredindo muito menos do que a gente poderia. Ou do que deveria. Nós nos deixamos levar pela vida. Levar pela vida mundana. A vida deste mundo. Deste mundo. Nós não temos ligação com a vida espiritual. E nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo com um espírito. Nós somos um espírito com um corpo. Viemos para cá com o tanque abastecido para levar uma vida de tantos anos. Energia para viver 70, 80, 90 anos, 60, 50, 20. O que esta lei determinar. Tudo dentro desta lei. Ai, nasceu uma criança e morreu com 2 meses. Está tudo certo. Diante da lei, está tudo certo. Vamos estudar o caso desse espírito que nasceu e com 2 meses desencarnou e voltou para a pátria espiritual. Era um suicídio do passado. Ele se suicidou.
E a vida dele faltavam 2 meses para terminar. Ele ficou devendo 2 meses para a misericórdia divina. Ele tinha que completar aqueles 2 meses. Nasceu de novo, completou, volta para o plano espiritual. Tem justiça nisso? A mãe sofreu muito. Deus também teve muita pena da mãe. Deus teve misericórdia. Com certeza amparou aquela mãe fantasticamente. Mas a lei tem que ser cumprida. Aquele espírito tinha que voltar com 2 meses. Voltou com 2 meses. Ou 1 mês, ou 1 dia, ou 100 anos. Está tudo dentro da lei. O espírito vem, cumpre o que tem que cumprir e volta. Ah, mas eu não quero voltar. Eu também tenho uma parede lá em casa que de vez em quando eu bato a testa nela assim, porque eu não quero ser pobre. Você tem que ver como a parede está descascada. Vou continuar dando cabeçada e não vai mudar nada. Eu não quero. Você não quer, mas a lei quer. A lei de Deus quer. E daí? É assim que se processa a vida. Nós só temos que entender e aceitar. A gente ouve uma palavra sempre e as pessoas falam que tem resignação. Resignação é aceitar a lei. Mas a maioria das pessoas luta desesperadamente contra a lei. E sofre um pouquinho mais do que deveria sofrer. Este é o recurso da lei. Está tudo programado. No organograma de Deus para conosco, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E foi mostrado, se você for por aqui, você vai longe. E aí a gente começa a caminhada. Só que chega ali na esquina, olha para trás assim e fala assim, nossa, que lugar bonito aquele. Eu vou para lá. As ilusões da vida tiram a gente do caminho. Vamos para lá. E a gente vai se perdendo porque a gente saiu do caminho. Eles mostraram o caminho. É aquele lá, Ah, mas esse caminho aqui, olha, é todo de pétalas. É um caminho de um asfalto branco, bonito. E lá tem uma festona bonita, tudo que eu gosto. Agora essa daqui não, tem cheio de buraco e pedra, cheio de obstáculo. Eu vou por aqui. A escolha é nossa. Nossas vidas são feitas de escolha. Nossas vidas são feitas de escolhas. Nós escolhemos isso daí, nós vivenciamos isso daí. Para citar os cuidados que Deus tem conosco, vamos ver o nascimento de uma criança, ou a fecundação de uma senhora, para que ela seja mãe. Parece que é o acaso? Não é. Aquele espírito que vai nascer, ele já está um pouco esclarecido no plano espiritual. E os amigos espirituais daquele espírito sugerem para ele, olha, você já está em condições de reiniciar uma programação quanto à sua vida, então nós sugerimos para você renascer na Terra. Renascer na Terra. E aí vão fazer uma programação. O espírito geralmente fala assim, na Terra, junto com aquela turma lá, que difícil que é, né? Sair lá do bem bom do plano espiritual para vir aqui. Mas ele vem, porque ele tem consciência de que tem a necessidade de vir. Se a gente não passar por aqui, a gente não evolui. E aí essa programação, arruma-se os pais. Seu pai vai ser o seu Josefino e a tua mãe vai ser a dona Josefina. Você conhece esse pessoal aí. E eles vão vir aí hoje aqui conversar com você para se acertarem. Porque você não gosta muito dele nem dela. Vocês não viveram bem uma situação mais lá atrás. E aí fazem uma reunião lá no plano espiritual para acertar lá as normas para vir. Ok, acertou? Acertou, tudo bem.
além da dona Josefina, do seu Josefino, você vai ter por irmão o Francisquinho, o Luizinho e o Manezinho. Aquele pessoal que foi da tua quadrilha lá atrás, que vocês assaltavam, batiam, matavam, eles têm que vir junto com você para eles também crescerem. A dona Josefina e o seu Josefino já aceitaram eles como filho. Sabe que eles vão dar muito trabalho, mas eles têm muito amor para dar. Então, é isso que vai acontecer. Aceita? Aceito. Aceito. Chá comigo. Chego na terra lá, eu chego aqui, faz tudo errado. Programou. Você vai nascer daqui a um tempo. Vamos preparar então, e o seu Josefino e a dona Josefina programam o nascimento de um filho. Estão lá querendo mais um filho, ou querendo um filho, numa noite em que eles vão copular. Uma equipe espiritual está do lado de fora do quarto. O casal copula, a equipe espiritual está do lado de fora. Quando o casal termina a relação, eles ainda aguardam para não invadirem a privacidade de ninguém. Eles poderiam olhar assim pela porta ou pela parede e ver lá dentro, né? Mas espírito superior é outra coisa. Espírito superior não é como a gente. A gente gostaria de olhar, mas eles não. Quando o casal já está quase no sono ou no sono, a equipe espiritual entra e começa um processo de ver qual o espermatozoide que vai fecundar aquela mãe. Não é ao acaso. Não é ao acaso porque o pai lançou na mãe, no canal vaginal, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões de espermatozoides. Que poderão percorrer o caminho até o óvulo em algumas horas, alguns dias ou algumas semanas. E esses espíritos vão lá procurar o espermatozoide sadio. Desses 300 milhões, 2.000 chegam até as trompas femininas. 2.000. Desses 2.000, 400 abordarão o óvulo. E um vai chegar e perfurar o óvulo e entra. Fecundou. Mas esse um, em 300 milhões, foi escolhido por um espírito. O espírito amigo lá que programou o nascimento da criança. A partir deste momento, aquele espírito fica 9 meses ao lado da mãe. 9 meses ininterruptos ao lado da mãe, até a criança nascer. Fica protegendo, amparando, socorrendo. Quando a mãe tem lá as suas náuseas, ele está junto, ajudando a ela passar por aquela situação. Nasceu a criança. Aquele espírito não precisa ficar dioturnamente ao lado, mas está ligado à criança porque ele pediu. Eu adoro essa pessoa, eu amo essa pessoa e quero cuidar dela o resto da vida dela enquanto ela estiver na carne. E é o nosso anjo guardião. O nosso anjo guardião que cuida da gente. Que não precisa estar ao nosso lado 24 horas por dia. Mas se a gente necessitar dele, em fração de segundos, ele está perto. A ligação nossa com eles, eles com a gente, é automática. Ah, então a misericórdia atua para a gente nascer? Atua. Atua. A misericórdia divina cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes a misericórdia cuida. Nós pensamos que é ao acaso. Não. Vou contar outro caso para vocês, para ver como que a misericórdia trabalha em cuidados conosco. Isso está num livro e eu tentei lembrar o nome do livro e não consegui lembrar. Vocês me perdoam, mas eu já fiz 40 anos, já comecei a esquecer. 2 irmãos, uma menina e um menino, se apaixonaram. Mesmo morando na mesma casa, se apaixonaram.
perdidamente. Um não podia olhar para o outro que já estava na cama. Era paixão mesmo. Paixão. A misericórdia tentando fazer o possível para afastá-los, para tirar. Então tirava eles do corpo à noite e ia conversar com eles. Não podem, vocês são irmãos. Mas eles já tinham sido amantes lá atrás. Então quando um olhava para o outro, em espírito, aflorava o desejo que eles já tinham vivenciado lá atrás, muito tempo atrás. Vieram como irmãos para se amarem, ficar um perto do outro, mas eram irmãos, não podia. Mas não conseguiram. Caíram. E continuaram. De tanto a espiritualidade conversar com eles fora do corpo, à noite, tirando eles do corpo, eles foram tendo uma noção e foram falando, eu acho que não pode. Não pode. Você também concorda? Não pode? Não pode. Só que um não podia olhar para o outro. Aí podia. A paixão era muito grande. E a espiritualidade lutava desesperadamente para afastá-los, para pôr na cabeça deles que não podia. E aí eles começaram a entrar no remorso. Nossa, nós estamos fazendo coisa errada mesmo. E esse remorso foi crescendo, 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 e na cabeça deles veio o seguinte: vamos nos matar. A gente se mata e o problema desaparece, o problema soluciona. E eles começaram a acalentar essa ideia de se matarem. Programaram: nós vamos fazer um passeio num lugar muito bonito, lá a gente tem a última relação e se mata e soluciona o problema. Tá, vamos lá. E foram os dois. Pegaram o carro e foram. E a espiritualidade furou o pneu, quebrou o carro, só para eles não irem lá, para completar a ideia do suicídio. A misericórdia cuida para que a gente não se mata, para que a gente não erre, mas a gente erra. E eles fizeram o possível e o impossível. Eles chamavam espíritos que cuidavam daquela região e falavam assim: o que você sugere aí para eles não chegarem lá? Vamos derrubar uma ponte, vamos fazer alguma coisa para eles não chegarem lá, para não se matarem. E viravam a direção do carro e o carro caía num buraco, quebrava, tal. Mas eles consertavam e continuavam. Aí chegaram à conclusão, os espíritos amigos que trabalhavam para evitar o duplo suicídio, falou assim: olha, deixa eles fazerem sexo à vontade. Nós não vamos cuidar mais disso, não. Nós vamos só cuidar para eles não se matarem. Porque esse é o grande erro. Depois, numa outra vida, eles se acertam quanto a isso daí. Eles não conseguiram se vencer nessa, na outra, quem sabe, se vença. Olha aí o trabalho da espiritualidade para evitar um erro maior diante de um erro dos dois. É assim a lei divina. Não quer saber se a gente está errado ou não. A lei divina está para nos sustentar no caminho, no bem, para a gente ir para frente. A gente não faz ideia do trabalho da espiritualidade. De vez em quando uma pessoa pede assim: dá para você fazer uma vibração ali para a dona Mariquinha? Qual os dados da dona Mariquinha? Não sei não, só sei que ela chama Mariquinha. Você sabe quantos anos a dona Mariquinha tem? Ela deve ter uns 70, 80, 60, 50, não sei. É uma senhora. Sabe aquela rua ali, assim? Ela mora ali. Aí a gente faz a vibração, é claro. Está aqui, ó. Vibração para enfermo. A gente faz a vibração. Um espírito pega essa vibração e vai lá cuidar da dona Mariquinha. Chega naquela rua assim, sabe aquela rua assim? Eles vão perguntar lá para o espírito que cuida daquela rua, fala assim: onde é que mora a dona Mariquinha? Nós viemos atender a dona Mariquinha. Você conhece a dona Mariquinha? Ela falou assim: tem 3 Mariquinhas nessa rua. Tem a dona Mariquinha que mora ali, tem a dona Mariquinha que mora ali, lá no fundo tem outra dona Mariquinha que mora. A espiritualidade tem que se virar para achar qual é a dona Mariquinha. E eles acham.
Só que se a gente tivesse dado o endereço dela, ó, a dona Mariquinha tem 70 anos, mora na rua que sobe e desce, que nunca aparece, número 27. A espiritualidade ia direto na casa dela. A água que nós trazemos para fluidificar, o pessoal pergunta por que tem que abrir a água? Por que tem que abrir o litro? Para facilitar a espiritualidade. Espiritualidade, tchum, já está lá na água. Mas se a gente falar assim, eu quero ver se ele consegue, aperta bem e põe aí, eles fazem assim, vai com Deus. Demora um segundo a mais, mas eles fazem. A gente só facilita. A gente só facilita. Temos que facilitar. Eles estão socorrendo a gente, estão amparando. E a gente vai... Não precisa abrir, não. Precisa abrir, sim. Facilitar. Vamos fazer a nossa parte. Bom, nós temos situações no nosso dia a dia, e eu vou citar para a gente se cuidar. Vocês já vivenciaram uma situação em que tem uma pessoa com problemas financeiros e ela está vendendo uma casa e esta casa custaria 200 mil, mas a pessoa está tão apertada que ela entrega por 180. Vocês já ouviram falar disso? E aí a gente vê os espertos, os Gersons da vida, que vão lá e falam assim, ele está apertado, ele quer 180, se eu enfiar 150 na goela dele, ele pega. Vai lá e pisa no pescoço do cara, o cara já está morrendo, ele acaba de matar. Coitado desse comprador, vai ficar devendo 30 mil para o erário público universal. E vai pagar. Até o último ceitil, como está lá no Evangelho. Não levemos vantagem sobre ninguém. Outro dia eu estava vendo na televisão, uma senhora recebeu o dinheiro, pôs na bolsa, pôs numa sacolinha não, uma carteirinha. E ela foi enfiar na bolsa que estava pendurada, só que ela não pôs dentro da bolsa, ela pôs do lado e caiu no chão. Mas não passa uma esperta, correndo, tchum, saiu correndo, pegou e saiu correndo. E depois ela falou assim, achado não é roubado. Sem vergonha. Como que achado não é? Ela viu cair, ela sabe de quem é, levar vantagem sobre os outros. Depois vem aquela doença brava, e aí a pessoa gasta tudo que tem à toa, só porque passou alguém para trás. Talvez em outra vida tenha passado muita gente para trás. Veio para aprender a não passar os outros para trás, mas não aguenta, cai de novo, faz de novo. Isto porque não conhece a lei divina. Em São Paulo, esses dias atrás, num colégio Bandeirantes lá, que é um dos colégios mais caros, crianças estão se suicidando. E o pessoal não sabe por quê. No Japão, eles se suicidam muito. Não sabem por quê. Nos países baixos, onde o nível de vida é muito evoluído, eles estão se matando. Jovens marcam encontro na estação tal do metrô, e eles pulam na frente do metrô e se matam, a troco de nada, para se divertirem. O que é isso? Desconhecimento da lei de Deus. Esse pessoal no Japão, nesses países mais evoluídos, eles não têm perspectiva de vida. O governo dá tudo, eles não têm dificuldade nenhuma. Então, quando encontram uma dificuldade na vida, não tem onde sair. O que eu falo para muitas mães aqui: tragam os seus filhos para evangelização infantil, porque quando esta criança crescer e os problemas da vida vão aparecer para todos nós, a criança vai falar assim: Pai nosso que estás no céu. Ela aprendeu a rezar. Ela ouviu que existe Jesus. Ela ouviu que existe Deus. E ela não foge pela porta do fundo.
Mas sabe o que eu ouço de muitas mães? Eu não quero que meu filho seja espírita. Não estou preocupado se seu filho vai ser espírita ou não. Eu estou falando para ele vir se evangelizar. O evangelho é de Jesus, não é do espiritismo. O evangelho é de Jesus, não é meu. Estou falando que nós temos um recurso para as crianças se esclarecerem quanto à vida. Para não se suicidarem amanhã quando tiver o primeiro probleminha. O primeiro probleminha de bullying na escola. E a criança se suicida. Desconhecimento. Lá nesse colégio, que é de gente muito rica, será que aqueles pais materialistas correm atrás de Deus? Não. Eles já têm o Deus cifrão. Eles correm atrás do Deus cifrão. O que vão colher? Jesus falou que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Você colhe só o que você planta. Eu plantei espinho, queria colher caqui. Vai comer espinho. Você plantou espinho, você quer colher outra coisa. A lei de Deus é justa para todos nós. Todos. Esta é a lei divina. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Quer dizer, não vou mostrar novidade nenhuma, né? Todo mundo estava vendo recursos que Deus deu para nós. Esses são os chamados chakras e esses são os corpos que a gente tem. Somos criaturas divinas. Deus nos deu recursos 1000. Somos constituídos por 7 corpos. Um corpo físico e outros corpos sutis. Nesta situação dos corpos aqui, estão vendo? Os corpos, quando a gente recebe um passe, o passe entra por aqui, pelos corpos sutis, e irradia no físico. Quando a espiritualidade vai fazer uma operação, uma cirurgia espiritual, eles mexem no corpo sutil, irradia no corpo físico. Mas como que sarou se não teve corte? Sara. Espiritualidade faz milagre, se bem que milagre não existe. Mas eles têm técnicas para fazer isso. Então nós temos todos esses corpos aqui. Eu não vou denominar, porque cada livro que a gente pega tem um nome diferente. Mas são 7 corpos. Nesta daqui são os chakras, os campos de força que nós temos. Então aqui, nós temos o coronário, que é a ligação nossa com o universo, onde a gente recebe todo o energismo que a gente precisa para a nossa vida na Terra. Temos o frontal, o nosso terceiro olho aqui. Ele também, quando ativado, quando a pessoa tem mediunidade, ela tem uma facilidade muito grande de contato com o plano espiritual. Ela vê, ela ouve. Aqui nós temos, na altura aqui da garganta, nós temos o laríngeo. Aqui nós temos o cardíaco, o esplênico, o umbilical e o básico. Este básico, a gente recebe as energias que vêm da Terra, energias telúricas. De vez em quando, a gente se desregula, a gente entra numa mágoa contra alguém, e esse daqui fecha, para de receber fluidos. Estão vendo que é tudo para receber fluidos, né? Para de receber fluido. Quando um desse para, os outros têm que trabalhar mais para suprir. Só que a gente entra na mágoa, depois a gente fica com raiva, depois a gente chuta o cachorro e a gente vai fechando todos eles. Vai fechando eles. A gente só não consegue fechar este e esse daqui muito dificilmente. Mas os outros a gente desregula. E Deus deu isso para nós, para a gente se manter vivo. Energias que nos chegam
como aquela que eu falei, não preciso comer e saber se vai para o estômago, se foi para a direita ou para a esquerda, não. É dioturnamente a gente está recebendo energia. Energia que o plano divino manda para a gente. Está aqui, ao nosso redor. A gente chega a interceder na misericórdia, fechando os chakras, porque a gente não se mantém equilibrado. Brigou com a sogra, fecha. Brigou com o marido, fecha. Brigou com o filho, fecha. Brigou com a filha, fecha. A gente abre, dá uma reequilibrada nos chakras. Fala para a pessoa, você está, ó, inteirinha. A pessoa sai ali, sexta-feira à noite, tem o happy hour. Vai lá no happy hour. Vai lá no happy hour, pega uns 3, 4, 5, 6 espíritos, põe nas costas e leva para casa. É assim que nós vivemos. Deus, quinta-feira à noite eu vou atrás de Deus, vou lá no centro. Vou lá, tomo um passe, saio de lá, ó. Sai até a esquina. Até a esquina. Os teus obsessores ficaram todos lá fora. Eles não são bobos de entrar aqui. Sabe que tem uma equipe espiritual aqui para acolhê-los, para levá-los. Mas eles ficam lá. Fica lá, abanando a mão, algazarra lá. Sabe que a gente vai voltar para eles. A gente vai voltar. E eles estão lá assim, oh, você voltou. Voltei. Então vamos continuar o que a gente estava fazendo. Vamos para o happy hour. Amanhã vai ter um churrasquinho. Vamos tomar todas. Assim caminha a humanidade. Nem todos, né? Tem gente que não bebe, mas fala mal dos outros. Mesma coisa. Tem gente que não fuma, mas fala mal dos outros. Vocês sabem que ser espírita é muito difícil, porque a gente tem essas informações que nos chamam à responsabilidade. Somos responsáveis pelas nossas vidas. Temos alguns baluartes do espiritismo que a gente tira exemplos deles. E o Chico Xavier, coitadinho do Chico, passou aqui um tempão trabalhando, e vocês sabem que ele de vez em quando tinha vontade de não ir no centro. De vez em quando ele falava, hoje eu estou cansado, estou com tanta dor, meu olho está sangrando, porque ele tinha um problema no olho que sangrava. E o Emmanuel falava umas palavras lindas para ele. Chico, você não tem o direito de faltar no centro. Você tem que ir lá com todas as suas dores, todo o seu cansaço, todas as suas misérias, e sorria para todo mundo. Isso é ser espírita. Você não tem direito sobre você, você tem deveres. E você aceitou a missão que nós te demos. Então vai lá, no centro. Não aguento mais. Aguenta. Eu vou te dar um passinho, aí você vai aguentar. O Emmanuel não deixava ele na moleza. Nós conseguimos fazer isso? Final de novela, cai a assistência na casa. Quando tem jogo, cai a assistência na casa. Reunião mediúnica. Nem todo mundo aparece, sempre tem uma falta, porque as pessoas não têm essa informação do Chico. As pessoas, eu não estou bem hoje, não vou no centro. Liberdade total, mas não é espírita. Ainda está tateando para um dia ser espírita. Falamos da vida? Deus cuida então quando a gente vem, programa a nossa vida, a gente vem, vive aqui, Ele cuida de tudo. E o que mais que Deus faz? Programa a nossa morte. Programa ou não? Programa, né? A gente vem com uma passagem no bolso. A gente vem todo sorriso, né? Ai, que bonitinho, tá, uma passagem está no bolso. Lá para o inverno de 2074 você volta.
Porque nós não temos dia e hora para morrer, não. Nós temos época para nascer e época para morrer. Lá, mais ou menos, outro dia, quem foi, hein? Palestrante de 15 dias atrás, ou o doutor Aguinaldo falou a semana passada, que o Espírito falou assim, você não me aparece aqui antes de 70 anos. Quem estava aqui lembra o que ele falou? Ah, é. A espiritualidade amiga dele lá, mandando ele para a Terra, falou assim, ó, não me aparece aqui antes de 70, hein? Mas grande parcela nós vai antes do tempo, pelos nossos descuidos. As pessoas se suicidam involuntariamente, através dos desgastes. Aquilo que eu falei, a gente vem com um tanque de combustível cheio para 70 anos. Mas se a gente fica apertando o acelerador da vida toda hora, vum, 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 a gente está gastando energia. E, em vez de 70, a gente desencarna com 65, 66, 60. Se a gente for imprudente, está chovendo, o pneu do carro não está muito careca, né? Mas está, mas... E aí a gente pega a rodovia para ir para Rio Preto e a gente faz loucura. Aí derrapa, ponto. Tinha que voltar com 70, volta com 30. Loucura. Então, tudo que acontecer fora do que Deus programou é a nossa responsabilidade. Desencarnar é a mesma coisa que morrer. Quando a gente desencarna, a gente morre. Ou quando a gente morre, a gente desencarna. Vamos, gente que estuda. Os dois juntos, não. Existe a morte do corpo físico quando o espírito desencarna, sai da carne. Então morre o corpo, o espírito sai da carne. Só que muita gente não sai. Morre o corpo e o espírito fica preso ao corpo morto. Por quê? A pessoa dá mais valor à matéria do que ao espírito. A pessoa passou a vida aqui cultuando a matéria, os valores da matéria. Adora a casa, adora o carro, ninguém pode chegar perto das coisas dele, e ele quer tudo, e ele sabe tudo, e ele, quando desencarna, fica preso à matéria. Quando morre, fica preso à matéria, não desencarna. Mas a misericórdia cuida de todos. Morrendo, desencarnando ou não, a misericórdia cuida. Com os mesmos cuidados que teve quando trouxe a gente para cá. Leva a gente embora. E quando a gente chega do lado de lá, o que acontece, hein? Morreu e desencarnou. O que acontece do lado de lá? Ô, Cleide, que bom, hein, se o pessoal continuasse, hein? Deveria continuar trabalhando. Mas a gente tem um trabalho de segunda-feira aqui, que a gente atende enfermagem espiritual. A gente atende espíritos que desencarnaram e não sabem que estão desencarnados. A gente atende em torno de 300, 400 espíritos por semana aqui que não sabem que desencarnou. Eles vêm aqui e falam assim, eu queria achar minha casa, não consigo encontrar minha casa. Eu estou aqui porque eu estou com fome. Vocês me dão uma sopinha aí? Dou sopinha à vontade. Água à vontade. Eles não sabem que desencarnaram. A morte é sutil. E muitas pessoas falam que a gente não pode falar sobre a morte. Se a gente falar sobre a morte, a gente chama a morte. A lei divina não deixa. Só porque eu estou pensando na morte, eu vou morrer. Não. Estou pensando na morte porque é um dever meu pensar na morte. É uma coisa que vai acontecer comigo. Agora eu vou morrer sem perceber? É o que eu falo para o pessoal daqui do centro. Se eu desencarnar e perceber que desencarnei, porque o difícil é acordar do lado de lá. Se eu perceber que desencarnei, eu vou falar, ok, ótimo, já sei o que fazer. Mas se eu não despertar? E se eu ficar vagando? Como essas centenas de espíritos que vêm toda semana aqui vagando. O que você acha? O senhor vai ficar aqui no centro, porque não sai do centro? Não, não posso. Não posso. Já falei para a turma aí fazer um descarrego e me mandar embora. Estou treinando um pessoal bom aí para fazer descarrego. Manda eu embora daqui. Porque tem muita gente que fica no centro mesmo. Uma vez, lá em Rio Preto, foi um pessoal lá pedir para a gente fazer uma limpeza no centro deles, numa cidadezinha aqui perto. E aí chegamos lá,
fomos fazer uma prece lá no centro e o presidente tinha desencarnado. E o presidente é daqueles que tem o centro dele, né? O centro do seu Francisco, centro do seu José, centro da Dona Maria, né? É dono do centro. E aí nós fomos lá fazer a prece, uma médium vidente falou assim, tem um senhor sentado em cima da mesa. Eu, como é que ele é? Assim, assim, assim. É o seu fulano. É o seu fulano. As meninas lá do centro falaram, mas ele já morreu faz tempo, mas não se desligou do centro. Ele fica sentado em cima da mesa do centro lá dia e noite. O centro é dele? Ué, o centro é dele? Como é que ele vai embora? Não é porque é presidente de centro que sabe muita coisa, não. Muitos morrem sem perceber e continua fazendo besteira sem perceber. Tinha mais alguma coisa para falar para vocês, mas... sim, última coisa que eu vou falar na palestra, tá? Na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, 793, foi isso que eu falei? Kardec perguntou para os espíritos se nós somos evoluídos. Os espíritos falaram assim, não. Mas nós não somos evoluídos. Nós temos tanto conhecimento, nós sabemos tanta coisa, nós progredimos muito, nós já fizemos até bomba atômica, tudo. Nós não somos evoluídos? A espiritualidade falou a mesma coisa. Falou, enquanto vocês estiverem brigando dentro de casa com seus irmãos, enquanto vocês estiverem guerreando entre povos, entre nações, enquanto vocês estiverem com essas misérias que vocês vivem, com essas picuinhas que vocês vivem, vocês não podem se considerar um povo evoluído. O máximo que você pode achar que você é um povo esclarecido. Então, não somos muita coisa, não. Não somos muita coisa, não. Nós somos o subproduto do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente vivencia. Então eu falei no começo que nós somos deuses. Vamos buscar subsídios para nós na leitura dos livros. Quem lê este livro, Livro dos Espíritos, que é um livro muito técnico, 1018 perguntas com 1018 respostas, quem estuda esse livro não pode dizer que não conhece a vida. Quem se apega vendo este livro não pode falar que não sabe a responsabilidade que tem sobre a sua vida. Todos nós precisaríamos ler esse livro. Livro dos Espíritos. Não é dos espíritas não, viu? Dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo não tem Atos dos Apóstolos, não tem as passagens, né, dos evangelistas, porque Kardec pegou só as leis morais. O que é que nós precisamos para o nosso crescimento? Leis morais. E quando a gente estuda as leis morais do Evangelho, a gente vê que estamos muito longe de Deus. Obrigado pela atenção. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nos envolva e nos mantenha.